Deus é fiel, não me abandonará. Ele abriu o céu pra me abençoar. Deus é fiel, meus passos guardará. Deus Emanuel, comigo sempre está. Deus é fiel, não me abandonará. Ele abriu o céu pra me abençoar. Deus é fiel, meus passos guardará. Deus Emanuel, comigo sempre está. Mesmo diante da minha fraqueza, das minhas inconstâncias e incerteza, Deus é fiel, meu refúgio e fortaleza. Deus é fiel, não me abandonará. Ele abriu o céu pra me abençoar. Deus é fiel, meus passos guardará. Deus Emanuel, comigo sempre está. Se com ele eu morrer, com ele viverei. Se eu perseverar, com ele reinarei. Deus é fiel, mesmo se eu não for. Deus é fiel. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus por cada um de você, querido irmão, querida irmã que nos acompanha nessa noite de quinta-feira, reflexão familiar, aqui pela página da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Eu sou o Fabrício da Larissa. Eu sou a Larissa do Fabrício. Nós somos casados, temos 2 filhos, Ana Carolina e Luiz Eduardo. Somos da Pastoral da Família, servimos na paróquia Nossa Senhora Aparecida e também na Arquidiocese de Botucatu. É uma alegria mais uma vez, nas noites de quinta-feira, sempre estou aqui e hoje junto com a minha esposa, podendo nessa noite refletirmos um pouco na questão de família. Quinta-feira, reflexão familiar. E queremos saudar a cada um de vocês que já nos acompanham, vai curtindo, compartilhando, para que essa transmissão possa também chegar a outras pessoas, a outras famílias. A página da Paróquia Nossa Senhora Aparecida é uma página que tem, sobretudo nesse tempo de pandemia que estamos vivendo, levado muitos momentos de reflexão, de oração, momentos onde nós podemos juntos, mesmo que fisicamente distantes, mas estarmos unidos num mesmo propósito, que é estarmos em comunhão com a igreja e comunhão com o nosso querido Senhor Jesus Cristo. Então, seja bem-vindo, você que nos acompanha e você que vai depois, talvez, acompanhar essa transmissão que vai estar na página da paróquia. Ontem, quando eu pensava sobre essa live, sobre esse momento de reflexão, e vinha muito forte em meu pensamento de que precisávamos refletir sobre a fé, famílias sustentadas pela fé. Vinha muito isso na minha mente, precisa ser refletido, trabalhado, meditado sobre a fé. E sabemos que a fé, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, a fé é o fundamento da esperança. Ou seja, esperança é a gente não ter ainda em mãos,
Esperança vem de esperar, ou seja, eu não tenho concretamente, mas eu espero. A fé é esperar em algo, e quando nós esperamos em Deus, então a nossa fé nos sustenta e nos faz superar momentos difíceis. E falando em momentos difíceis, ontem também eu pensava sobre isso. Em abril de 2010, quando eu tive meu encontro pessoal, posso dizer assim, uma experiência diferente com o amor de Deus, e de lá para cá então senti esse chamado de anunciar o Evangelho de Deus através da pregação. E o que eu tenho sentido e observado é que nos últimos tempos, e não indo muito longe, de 2010 para cá, as coisas que mais nós temos pregado, o que mais nós temos visto, o que mais nós temos ouvido é falar que as famílias, que a humanidade passa por situação difícil. Então, o que nós estamos vivendo hoje, na atualidade, por conta dessa pandemia, é algo que, se nós olharmos para trás, nós já vínhamos falando, a igreja já vinha insistindo sobre as situações difíceis. Lá no início da década de 80, por exemplo, São João Paulo II, ainda Papa da nossa igreja, João Paulo II escreveu a exortação apostólica Familiares Consórcio. E lá na década de 80, no início, ele já meditava nessa exortação apostólica, dentre outras coisas, sobre as realidades, sobre as trevas, as sombras, as realidades difíceis pela qual a família enfrentava naquele tempo. Ou seja, quanto mais nós vamos voltando na história da humanidade, nós vamos percebendo que em todos os tempos a humanidade passou por tempos difíceis. Portanto, o que nós estamos vivendo hoje por conta dessa pandemia não é algo só da nossa realidade, mas é algo que nossos antepassados, que a história do povo de Deus nos mostra vários momentos de situações difíceis pela qual eles passaram. E quando digo passaram, significa que, assim como nós, eles viveram um tempo e depois desse tempo algo aconteceu. Ou seja, aquilo que eles esperavam aconteceu. Sempre, se olharmos para a história da humanidade, o povo de Deus esperava por alguma coisa, esperava por tempos melhores, esperava pela libertação, esperava pela reconquista da terra, sempre o povo esperando. E algo que chama a atenção, em que muitas situações, aquelas pessoas escolhidas por Deus para anunciar, aquelas pessoas escolhidas por Deus para lutar pelo seu povo, para conduzir o seu povo, muitos não viram aquilo que Deus havia prometido. Se nós olharmos desde o início para Abraão, que é tido então como o pai da fé, o pai de todos aqueles que têm fé. Abraão foi aquele que recebeu de Deus anúncios, aquele que recebeu aliança de Deus, promessas de Deus, mas Abraão não viu muitas coisas acontecerem, assim como aqueles que viriam depois dele, Isaac, Jacó, enfim, Moisés. Muitos não viram as conquistas que Deus haviam prometidos, mas o que mais nós tiramos de exemplo dessas histórias, dessas pessoas de fé, é o que nós precisamos trazer para a nossa realidade. Precisamos, como família de Deus, viver nesse tempo difícil tendo fé. Precisamos ser sustentados pela fé, esperar que dias melhores virão. Afinal de contas, se nós olharmos para nós, para a nossa realidade, aquilo que eu vivi, aquilo que a Larissa viveu, que você viveu, está vivendo, eu tenho certeza que se nós olharmos para trás, nós veremos que passamos por outros momentos, talvez semelhantes, talvez menores ou talvez até maiores. Então, nós passamos, significa que se passamos é porque nós esperamos. Infelizmente, temos visto na humanidade atual um aumento significativo de suicídio, por exemplo.
Então eu entendo que o suicídio é quando talvez a pessoa perdeu a fé, a esperança. Ele não tinha mais a esperança. Parecia que aquilo que estava vivendo era de fato o fim. E termos fé significa que nós temos que esperar e que dias melhores virão. O que estamos vivendo hoje vai passar, assim como aquilo que nós vivemos agora há pouco, alguns anos atrás, passou. Portanto, isso é a fé. E temos vários exemplos. Há pouco tempo atrás, num dia também de quinta-feira, se não estiver enganado, de manhãzinha, eu aqui em casa, estava de folga do meu trabalho e ouvindo e assistindo, na verdade, pelo celular, a Canção Nova, quando no programa Sorrindo para a Vida, eles diziam assim, que em tempos difíceis, Deus fala com a gente. E foi talvez a única frase que eu ouvi naquele programa. Logo em seguida recebi um telefonema da minha irmã que meu cunhado havia sofrido um acidente e que estava em estado grave no hospital. Então logo saí daqui de casa e fui até o hospital. E de lá para cá, a evolução muito grande. Hoje a minha irmã até mandou uma foto para nós, no grupo nosso, da família, o meu cunhado já andando. Ele sofreu fraturas em várias partes do corpo, chegou no hospital praticamente sem vida, e perdeu muito sangue, enfim, passou por muitas cirurgias, dias na UTI, e hoje ele está melhor. E quando a gente vai visitá-lo, e é lógico que quem passa pela situação sofre, e às vezes nesse sofrimento a impressão que dá é que aquilo é eterno, ou aquilo acaba ali. E para nós que estamos de fora, nós dizemos para a pessoa: calma, você está evoluindo, calma, vai passar. Assim acontece quando alguém perto de nós sofre muito e nós chegamos para ele e dizemos: calma, tenha fé, tenha esperança, tudo isso que você está vivendo vai passar. De fato vai passar, mas pode ser que você nem vai ver o resultado disso tudo. Não bastasse toda essa situação, ainda nesse mesmo período em que estávamos vivendo, com essa situação do meu cunhado, a Larissa recebe então também, numa quinta ou sexta-feira, não lembro que dia da semana, acho que foi na sexta-feira, né? Numa sexta-feira, finalzinho da tarde, a notícia de que o pai dela havia falecido. É uma dor que tenho certeza que ela ainda sente e provavelmente vai sentir, mas toda aquela dor inicial dos primeiros dias parece que aos poucos vai passando. Talvez ela nem vai ver tudo isso passar, mas se tivermos fé, se tivermos esperança, nós temos então a certeza de que dias melhores virão, que aquela dor, aquele sofrimento que estamos vivendo vai passar. E essas são algumas de muitas outras histórias que nós, que vocês e que tantas pessoas na história da humanidade passaram. E nós queremos, dentro deste sentido de famílias sustentadas pela fé, pegar o exemplo dessa pessoa que até já comentei, que é de Abraão. A Larissa vai ler um trechinho da palavra de Deus, que é lá no livro de Gênesis, né? Abrão tinha 99 anos. O Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê íntegro. Quero fazer aliança contigo e multiplicarei ao infinito a tua descendência. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha a palavra de Deus lá no capítulo 17, versículo 1 e 2 de Gênesis. Esse pequeno trecho onde Deus se revela ainda a Abrão, né, que depois recebe o nome de Abraão, pai de nações. E olha que interessante lá no finalzinho do versículo, quando Deus diz: multiplicarei ao infinito a tua descendência. Algo que chama a atenção.
multiplicar ao infinito é aquilo e não tem como contarmos, né? Não tem medida, é o infinito. Tanto que em alguns capítulos anteriores, Deus vai dizer a Abraão que lhe daria uma posteridade e pede para que Abraão olhe para o céu e tente contar as estrelas, se for possível. E é impossível contar as estrelas. E Deus diz a Abraão: a tua descendência será tão numerosa como as estrelas do céu. E aí, meditando sobre isso, eu e a Larissa, a gente conversava sobre isso, como que na condição humana, Abraão, né, ainda ele recebe então essa notícia de Deus, que ele terá uma descendência, uma posteridade infinita. Se Abraão e sua esposa Sarai, que depois se torna Sara, eles não tinham filhos, ela não poderia lhe dar filhos, eles eram estéril. Então imagina numa condição humana, um homem receber de Deus essa mensagem: serás pai de uma grande nação, de uma infinita nação. Como pensar se serei pai de uma grande nação se não tenho filhos com a minha esposa? E aí começo então a pensar nessa condição humana. Muitas vezes nós, na nossa condição humana, talvez como Abraão tenha pensado, não sei, mas talvez ele tenha pensado isso: como poderei ter grandes descendências se não tenho sequer um filho com minha esposa? Assim também somos nós. Assim, talvez a nossa família, nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, recebendo talvez através da igreja, através das lives, dos momentos de oração, dos nossos sacerdotes, dos leigos, talvez recebendo das pessoas, de profetas da atualidade, promessas de Deus dizendo: a sua vida vai ser melhor, a situação pela qual você vive vai passar. E talvez nós, na natureza humana, assim como Abraão, também podemos talvez questionar essas mensagens enviadas por Deus. Como? Se estou vivendo esse momento difícil. Imagina chegar para uma pessoa que está desempregada, que talvez não consegue colocar na mesa o básico, o alimento para os seus filhos, para a sua esposa, e dizer para essa pessoa: tenha fé, espera em Deus, isso vai passar. Não é fácil para a pessoa que está vivendo entender isso daí e se fortalecer de fato nisso que Deus coloca através de alguém dizendo essas palavras. Então, Abraão, ele também recebe de Deus essa mensagem: serás pai de uma grande nação infinita, mas não tinha sequer um filho. Mas então Deus lhe dá um filho. Lhe dá um filho que terá o nome de Isaque. Ele já havia tido um filho com uma das servas de sua esposa, mas Deus lhe dá então Isaque, né? Depois de já da idade avançada dele e de sua esposa Sara, mas eles têm então um filho do qual se chama Isaque. Mas olha só para a história de Abraão e de Sara. Depois de tanto sofrerem, sobretudo Sara, por não conseguir dar um filho, e naquela época isso era terrível, porque a esposa queria tanto dar uma descendência à sua família, ao seu marido, e ela não poderia dar um filho a Abraão. E pior do que isso, ela vê que sua serva lhe dá um filho. E lógico, Abraão ama também o filho desta serva. E lógico que isso gera em Sara um incômodo, né? Talvez um ciúmes, por conta dela não poder ter um filho e ver seu marido amando e agraciando um filho de uma serva sua. Mas depois de tanto tempo, de tanto sofrimento, de tanta dor, também ela e ele passaram por isso e vieram então a ter a graça de gerar um filho que era Isaque. E vejam só a história. Depois de tudo isso, Deus então volta a se revelar a Abraão e lhe pede que ele dê o seu filho Isaque em sacrifício.
Imaginem a dor desse pai, a dor dessa mãe, que depois vem saber, mas a princípio somente Abraão sabia do que ia acontecer. Ele pega então seu filho, o conduz até o lugar onde Deus o indica e se coloque no lugar desse pai, entregando o seu filho. Imagine a dor, o sofrimento, a incerteza, mas uma coisa é certa: Abraão tinha fé, ele tinha esperança de que aquilo que Deus havia lhe pedido, de tão difícil, de tão duro, haveria após isso algo de bom, algo de maravilhoso. Por isso ele é considerado o pai da fé. Ele não teve, em nenhum momento se hesitou, em nenhum momento questionou, e ele simplesmente atendeu aquilo que Deus lhe havia pedido. E ele leva então seu filho para oferecer em sacrifício. Uma dor, porque se nós nos colocarmos na nossa natureza humana, em nossa realidade, se coloque no lugar de uma pessoa que perde um filho, de um pai, de uma mãe que perde um filho. Quando isso acontece por uma questão de doença, por um acidente, algo que não está na mão do pai e da mãe, ele não consegue, mesmo que seja uma doença terrível, o pai e a mãe conseguem levar o filho ao médico, dar-lhe tudo o que é necessário com relação ao tratamento, mas não está em suas mãos, né, esse filho se curar ou vir a falecer, como em muitos casos acontece. Imagine a dor de um pai e de uma mãe. Mas pense que Abraão tinha uma condição. Estava na mão dele dar a vida de seu filho ou não. Diferente de nós quando perdemos alguém, quando um pai e uma mãe perdem um filho. Não está em suas mãos. Ali não, estava na mão de Abraão. Ele poderia se recusar e dizer: não, Senhor, não vou sacrificar o meu filho, que depois da velhice vim o ter, depois de tanto pedir, clamar, implorar, e agora não vou dar o meu filho. Mas não, Abraão se manteve firme, se manteve na fé, se manteve na esperança, tendo a certeza de que aquilo iria passar. E veja que a passagem nos ensina que ele conduz o seu filho preocupado, porque onde está o animal que será oferecido? Mal sabia ele que ele seria este animal que seria oferecido. E então, quando Abraão prepara a mesa, coloca o seu filho e se prepara para sacrificá-lo, Deus então diz a Abraão: para, né? Não precisa. Porque Abraão, naquele momento, chega ao ponto maior na sua fé. Provou de fato a sua fé, né? E interessante, quando dizemos prova, Deus não quer nos provar. Porque Ele sabe que se nos provar, será que teríamos a mesma convicção e a mesma fé de Abraão? Talvez em situações menores nós já recusamos, né? Muitas vezes não trocamos pouco do que temos para estar com Deus, e Abraão entregaria o seu filho em sacrifício. Então veja, Deus não quer nos provar, Deus não quer nos colocar à prova, mas Deus permite que nós passemos por estas situações. E se nessas situações difíceis nós passarmos firmes na fé, na esperança, nós seremos agraciados por Deus. Alcançaremos então aquilo que Ele nos promete. E qual é a promessa de Deus para nós, senão a vida em abundância? É isso que Deus nos promete, mas talvez para que cada um de nós possamos chegar a alcançar essa vida, nós talvez teremos que perdê-la, como está no Evangelho. Quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. E então, Abraão nos ensina, Abraão nos mostra, através do seu exemplo, que nós também
em situações até menores, Deus nos permite para que nós possamos então exercitar a nossa fé, a nossa esperança. Então que possamos, assim como Abraão, entregar aquilo que temos, passar pela dor, pelo sofrimento, mas na certeza, na fé, na esperança de que Deus tem algo de bom para nós. Amém? Vamos saudar as pessoas. Vamos ver aí. As pessoas que nos acompanharam. Luiz Rogério, Fátima Francati, boa noite. Alessandra Cunha, boa noite. Liliane Cunha, Edna Aparecida, Liliane Cunha, peço oração para minha família, para o fim da pandemia. Maria Gonçalves, peço oração por toda a minha família. Elza Sutil, boa noite. Leandro Prestes, Leandro Javaré. Alessandra Cunha, peço oração para minha família, pois hoje perdemos uma ente querida, vítima da Covid. Francisco Alves, peço oração para mim. Eunice Santos, a Fátima Silva, oi Fátima. Alessandra Cunha, peço oração para meus amigos, em especial Daniele Bonfante, a Márcia Poloni, Miriam Vicente. Peço oração para minha família, meu esposo Reginaldo, a Andréia, Eugênio, Bia Soares, Rosângela Santos, Douglas Stanguini, Evilásio Vieira, Elisângela Godoy, Cida Castro, boa noite, gente linda, boa noite. Daniela Fantin, Sérgio Félix, a Neila, a Cida Castro, com Jesus suportamos tudo, com certeza. Lourdinha Ferraz, Severina Martins, boa noite. Brasilina, Dalseco, peço por todas as famílias. A Bruna Barros Carrillo Voros, Dora Araújo, Luzia Pinheiro, Ricardo Teraoka, João Liberti. Enfim, todos vocês que acompanharam, que curtiram, que compartilham e que chega a tantas pessoas, é uma reflexão e é um momento onde nós podemos partilhar e nos abastecer. Queremos então agora, encerrando essa transmissão, rezar por cada um de vocês, pelas intenções que aqui foram colocadas, por todas as pessoas vítimas dessa doença, do Covid, as pessoas que perderam entes queridos, também aquelas pessoas que estão no hospital, que nem conhecemos, mas que têm famílias sofrendo por tudo isso, e na certeza da fé. Não é fácil humanamente dizer, mas tendo esta certeza da fé, da esperança, dias melhores virão. Sim, a pandemia vai passar, muitos não vão ver como está acontecendo, mas nós temos certeza que vai passar e que nós vamos chegar em momentos mais felizes, harmoniosos, e que todas as famílias no mundo todo possam então, nesse momento em que estamos vivendo essa pandemia que é mundial, que possamos passar por tudo isso alicerçados na nossa fé. Bendito seja Deus. Queremos nesse momento, Senhor, agradecer, louvar e bendizer, e te pedir, Senhor Jesus, que envie a cada um das pessoas que estão agora nos acompanhando,
Envia anjos para que possam sentir a Tua presença, Senhor. Que possam ser agora, nesse momento, muitas pessoas abastecidas, Senhor, pela fé. Que possamos ter a esperança, Senhor, em Tuas promessas, naquilo que o Senhor tem nos prometido desde os primórdios da humanidade. Dá-nos, Senhor, a graça de perseverar na fé, na esperança, e que possamos ser hoje e sempre abençoados por Ti, por intercessão de nossa Mãe, Maria Santíssima. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Boa noite. Boa noite.